pensa, que é eu controlo até as guerras. É exatamente isso que vocês ouviram aí. O Elon Musk, né, ele tem o controle total aí do Grok e da inteligência artificial, é um dos caras mais ricos do mundo, e ele espalha por todo mundo aí aquele link, o Starlink, que todo mundo usa, inclusive nas guerras na Ucrânia, está espalhado em todas as bases militares lá. E o João César de Castro Rocha vai trazer aqui, junto com o Jamil Said e o outro jornalista, toda esse interesse, esse jogo de interesse das Big Techs. Mas vamos ver como é que vai ser desenvolver esse comentário aí do professor, porque ele traz perfeitamente o que tem por trás dessas Big Techs. Vamos lá. Aproveita, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos embora pro vídeo. E essa noite recebemos aqui o historiador e escritor João César de Castro Rocha. Obrigada pela sua presença, professor. Uma alegria grande, Cristina. Muito obrigado pelo convite. Muito bom falar com você, com Jamil Said e com Ian Boechat. Bom, a gente vai começar conversando essa semana, né, a partir de vários fatos que aconteceram na semana e que têm em comum o poder dessas grandes empresas, né, as famosas Big Techs e seus proprietários, né, que eu costumo chamar de oligarcas dessa nova economia, dessa nova tecnologia digital. A gente vai começar destacando um fato na União Europeia, né, que aplicou uma multa bastante grande em dinheiro ao X, a plataforma X de Elon Musk, e isso provocou, como sempre, toda vez que se tenta, de alguma forma, controlar alguma dessas redes, né, provocou a ira do Elon Musk, não apenas dele. Então, só para resumir, para quem está nos acompanhando, essa multa que a União Europeia aplicou, a Comissão Europeia, melhor dizendo, que é o braço executivo da União Europeia, aplicou essa multa, de uma maneira geral, por falta de transparência. Mas é importante aqui a gente destacar uma delas, né? Aquele selo azul de verificação, né? Ele permite fraudes. Há falhas, né, da plataforma na verificação daquele selo, de tal forma que permite que estelionatários, né, tenham uma certificação para aplicar golpes, né? Então, a plataforma não consegue dar conta ou não quer dar conta deste problema, né? Além de outras questões ligadas à falta de transparência. Enfim, a reação, como eu falei, foi desqualificar a multa, evidentemente, e atacar a União Europeia, dizendo que ela deveria ser extinta, abolida. Foi a palavra usada por Elon Musk. Mas, enfim, a reação não para por aí, mas eu já queria aproveitar, João, começando com você, né, queria a tua análise. Você tem se dedicado muito a isso, a análise do discurso nessas plataformas digitais, né? Então, queria a tua análise para esse cenário que a gente está vivendo, em que você tem essa expansão enorme no mundo dessas plataformas, né, que não admitem nenhum tipo de regulação. Qual é o prejuízo disso para a democracia? Bom, para a democracia, o prejuízo é completo. Se nós não tivermos a responsabilidade cívica de afirmar, sem hesitação, que se nós não tivermos regulações soberanas e nacionais para as grandes plataformas, em 15 anos não haverá um único sistema democrático no planeta Terra. Isso é automático. Em relação a esse caso, eu queria fazer uma proposta ousada. Eu queria que nós voltássemos a 1902 e 1903, pode ser? Vamos tentar. E sabe onde estamos? Na Venezuela. Em 1902 e 1903, a Venezuela passou por uma grave crise política e econômica e não pôde mais pagar as dívidas externas e as dívidas com algumas empresas europeias. Surgiu então algo que eu estou convencido, Cris, Jamil, Ian, que é isto que eles querem. Eles querem uma volta ao passado. Mas qual o passado? Um passado muito específico. Como resposta à crise da Venezuela, as potências europeias ameaçaram invadir a Venezuela para ter compensações financeiras. Então, o Teddy Roosevelt fez um famoso discurso em 1904, muito mais radical do que a doutrina Monroe, mais radical do que a política do Big Stick, do grande porrete. É o chamado corolário Roosevelt. O que é o corolário Roosevelt? Afirma o seguinte: os Estados Unidos têm o dever e o direito de invadir
países latino-americanos que, porventura, façam algo que prejudique o negócio de companhias norte-americanas. Quando o Mark Zuckerberg deu aquela famosa entrevista explicando por que ele tinha se tornado conservador e por que ele apoiava o Donald Trump, ele disse uma frase que passou despercebida. Ele disse assim: porque nós, as grandes plataformas, os grandes negócios americanos, precisamos do Estado americano para nos proteger. Mas, Cris, não é mercado, não é livre mercado? Pois é. É corolário Roosevelt. A minha proposta é que o que está em jogo é o retorno anacrônico, impensável do corolário Roosevelt de 1904, que foi a política externa americana que permitiu a invasão de países latino-americanos, como, por exemplo, o famoso caso na década de 50 da Guatemala. É a minha proposta ousada. Eles querem voltar ao corolário Roosevelt. Sim, faz todo sentido. E agora a gente está vendo o corolário Trump, né? Com a aprovação recente, a divulgação recente, né, da nova política externa dos Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, Jamil, a gente estava conversando sobre esse assunto. O Marco Rubio, imediatamente, né, enfim, o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, também reagiu como um porta-voz do X, também reagiu contra a multa da União Europeia. Sem dúvida, Cris. Eu acho que o professor tem absolutamente razão em colocar ou trazer essa história, porque essa história é muito ilustrativa e ela explica muito da relação hoje entre esses oligarcas que você chamou e, claro, o governo Trump. Você se lembra, Cris, que há alguns meses nós tivemos um racha, uma briga entre Elon Musk e Donald Trump. Parecia uma briga definitiva, que nunca mais falariam, inclusive que o governo americano não apoiaria mais nada que estivesse relacionado com Elon Musk. Mas não. E aí, quando a União Europeia coloca essa multa de 120 milhões de euros, não é um imposto, é uma multa por conta de um comportamento da plataforma que não respeitou as leis europeias. Ou seja, basicamente uma violação das leis europeias. E aí o que faz o Marco Rubio? Vai às redes sociais, na verdade, faz uma declaração muito forte, dizendo que um ataque contra o X é um ataque contra todas as plataformas digitais e que, portanto, o governo americano vai agir. Ainda não agiu, mas vamos aguardar, porque, sem dúvida nenhuma, algo virá pela frente. Imediatamente depois, o que nós vimos foi o governo Trump, das suas várias vozes, o próprio presidente, mas outras vozes também, atacando a União Europeia, dizendo que a União Europeia faz parte, vamos dizer assim, de um mundo que já terminou, de uma decadência, colocando em dúvida, inclusive, o projeto europeu. Claro, a gente sabe que isso tem uma relação com a Ucrânia, com a relação com a Rússia, etc., mas fica absolutamente claro que o problema, se a gente achava que o problema era no Brasil, não é, professor? Parecia que não, somos nós o problema, que nós temos um problema com as plataformas porque queremos regular. Não. O que os americanos deixaram muito claro neste caso, e esse caso é muito ilustrativo, é que ninguém, nem mesmo os aliados ocidentais, terão, vamos dizer assim, o direito de questionar as plataformas digitais. Elas não são apenas empresas, elas são instrumentos de poder da extrema-direita também. Exatamente. Quando a gente fala das plataformas, a gente está falando, né, de um poder econômico, é difícil até de mencionar, né? Falando de interesses, grandes interesses econômicos, mas a gente está falando também de guerra, né? E isso Ian Boechat conhece bem, porque isso, da parte da Starlink, por exemplo, que é do Elon Musk, fica muito claro na guerra da Ucrânia. E aí, Ian, você podia trazer para a gente o que você viu lá na guerra da Ucrânia, como essa rede de satélites é usada na guerra. Cris, é muito interessante, tecnologia e guerra sempre caminham juntas, né? Em geral, a guerra trazendo avanços tecnológicos. Antes de falar da Starlink, eu queria falar da guerra do Iraque em 2015 e 2016, quando os Estados Unidos, junto com o governo iraquiano, tentaram destruir o Estado Islâmico. Eu estava lá. E era uma batalha rua a rua em Mossul. E a cada rua conquistada, a primeira coisa que se fazia era levantar uma antena de celular, porque o exército iraquiano estava municiado, digamos assim, com pequenos tablets da Samsung, em que eles podiam marcar onde estavam os snipers para que os aviões atingissem eles.
Então a tecnologia já estava ali muito forte. Na Ucrânia, logo nos primeiros meses, o Elon Musk encheu o país de antenas. Acho que no primeiro ano mais de 4 ou 5 mil antenas foram para a Ucrânia. E hoje você chega a 1 quilômetro do fronte ou dentro de um buraco de artilharia, onde está todo mundo escondido, que sai só para disparar, e você tem lá a Starlink funcionando com altíssima velocidade. Os kits já chegam no front com uma camuflagem própria. Vem uma malinha, você abre e tem uma camuflagem para cada tipo de terreno. Se está no inverno, se está no verão, se está na primavera. Enfim, a participação dele nesse conflito é muito grande, principalmente agora que você tem toda a questão dos drones, né? Então, o Elon Musk teve uma participação direta na Ucrânia e continua tendo com essa rede incrível de satélites que ele tem, que é a Starlink.